Olá, pessoal. É um prazer muito grande tornar a falar com vocês e ter a oportunidade da gente refletir melhor e mais profundamente a nossa fé e o nosso compromisso com Jesus. Se eu perguntar para qualquer uma pessoa que é católica e perguntar, você tem fé? Tenho. E o que é fé? E o que é a fé? A fé é um compromisso cego nos mandamentos, nos sacramentos, em tudo que Jesus ensina. Então, muitas vezes, a gente pensa, eu não fui batizada quando era criança, agora eu já sou adulta. Será que vale? Será que eu posso? Será que Deus me amou durante esse tempo que eu não fui batizada? Ele te amou e te amou e te esperou e te espera até a hora do seu compromisso com Ele através do batismo. No batismo, eu faço parte da família de Deus. Eu me entrego na vida de Cristo e assumo a missão de Cristo. Eu sou batizada. Então, eu sou da família de Jesus. E quem é da família tem compromisso. Até na família humana, a gente tem o compromisso dentro da casa. Quanto mais nós temos compromisso em continuar a missão de Jesus aqui na Terra. Nós olhamos para o mundo e não estamos contentes, nem um pouco contentes com o mundo que está apresentado para os nossos filhos, netos e outros. Não estamos contentes. É um mundo sem futuro. É um mundo destruído. Um mundo que não tem fé. Um mundo que pensa que ter fé é só ir na missa, escutar o padre falar, ir embora e cuidar da vida, cuidar do dinheiro, cuidar do passeio. Isso não é fé. O compromisso com Jesus exige de nós um trabalho, uma dedicação na evangelização. Se o povo está mal, seguem mais os influenciadores de internet, ou às vezes um político muito famoso. Se o povo está nessa toada, é porque não são evangelizados. E a culpa é de quem? Nossa. Nós que nos dizemos cristãos católicos praticantes. E para ser um católico praticante é preciso reconhecer: eu estou dentro dos sacramentos e eu faço o que Jesus me pede em cada sacramento. Por exemplo, se você não é batizado e se você já é adulto, conheço muitos adultos que ainda não foram batizados. Mas quando a gente toca no assunto, eles falam, vamos deixar isso para lá. Por que será? Por que será que enquanto nós estamos vivos, nós falamos, vamos deixar essa coisa de religião de lado? Chega na hora da morte, todo mundo quer o céu, né? Mas enquanto está na terra, está meio difícil. Então, eu digo para vocês, não tem hora, não tem lugar, não tem oportunidade. Jesus nos chama todo dia e toda hora. O dia que nós estivermos dispostos a responder, Ele aceita. Então, no batismo, nós recebemos a missão de ser da família de Cristo e assumir a responsabilidade de um filho de Deus. E o filho de Deus é aquele que obedece o Pai, que escuta os conselhos do Pai, pratica as boas obras que o Pai ensina e tudo mais. Mas eu era criança e eu cresci e fui para o sacramento do crisma. Ué, mas por quê? Todo mundo fala que o crisma é o sacramento da confirmação do batismo. Porque meu batismo não valeu? Valeu, e como valeu? Porque se você não é batizado, você não pode participar de nenhum outro sacramento. O batismo é aquele que abre as portas para todo o sacramento, todas as bênçãos que Deus quiser te dar. Então, o crisma, aqui na nossa paróquia, tem uma multidão de gente adulta procurando ser discípula de Jesus.
Pelo nosso batismo, nós passamos a ser discípulos de Jesus. Pelo nosso crisma, nós passamos a ser discípulos missionários de Jesus. Por quê? Porque no crisma eu assumo a responsabilidade de evangelizar. E não importa falar, mas eu não tenho jeito para ser catequista ou padre, qualquer coisa, mas ninguém está pedindo isso. Você pode evangelizar dentro da sua casa, os seus filhos, muitas vezes o seu marido, que é cabeçudo, ou a vizinhança, formando grupos de terço, de orações nas casas. É muito bonito, tem muito trabalho para aquele que se diz cristão missionário, cristão discípulo e missionário, porque nós nunca podemos esquecer que somos discípulos, alunos de Jesus. E como a gente, eu principalmente, né, sou catequista de adulto aqui na minha comunidade. Eu nunca falei o nome da comunidade porque eu achava que eu estava sendo muito, assim, que eu ia comprometer. Mas eu falei para o meu padre e ele falou que não, que era para me falar da comunidade, porque a comunidade está sempre aberta, com os braços estendidos para acolher qualquer um, em qualquer idade, em qualquer situação financeira. Todos nós somos filhos de Deus, comprometidos com Deus. Então, eu vou falar. Eu sou catequista aqui na comunidade Santa Isabel e São Zacarias. Já faz 50 anos que eu sou catequista. Eu já falei, querem me matar? Me tirem a catequese. É me tirar metade da vida. Eu amo Jesus, quero evangelizar, gostaria de me entregar à evangelização. Mas, infelizmente, eu sou, não sei se já foi dito também, que eu não tenho visão, eu não enxergo. E para a gente sair, montar grupos e tal, é necessário ler a Bíblia, falar com as pessoas sobre a Bíblia. Eu entendo de falar sobre a Bíblia, mas sou incapaz de fazer uma leitura. Então é difícil, é muito difícil. E sair de casa principalmente, né? Então, minha gente, eu quero fazer um convite muito, muito especial para cada um de vocês que vem na missa, não sabe muito bem o que é participar da missa. Vem na missa, comunga sem saber o que está fazendo. Vem, participa de um terço porque a comadre convidou, mas não sabe o significado do terço. É difícil. Então, o meu convite é o seguinte. Se você não é batizado, entre, não importa a sua idade. Tem um grupo que é chamado de catecumenato. É o tipo de sacramento para o adulto que não tem sacramento nenhum. Ele ficou adulto, sabe que tem um Deus no céu, sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, mas não sabe mais nada. Então, esse grupo de catecumenato, aqui dentro da nossa paróquia, tem um grupo muito bom mesmo, que prepara a pessoa para os três sacramentos principais, que são chamados sacramentos da iniciação cristã. É o batismo, a Eucaristia e o Crisma. E a gente sabe que entre esses três sacramentos existe um quarto que é necessário a vida toda. Para você ser batizado, não se você for pequenininho. E se você for adulto, também o batismo nos dá nova vida. Tudo que você fez no passado é esquecido. Você renova no seu batismo uma condição diferente. Você é outra pessoa, você é um filho de Deus chamado neocristão, novo cristão. Então, se você vai ser um neo-filho de Deus, você não precisa se confessar quando você faz
o catecumenato, para você receber o batismo, o crisma e a Eucaristia. Não precisa de confessar. Mas depois desses 3 sacramentos, você é o cristão como qualquer outro. Você não pensa que você vai viver sem pecado, que não vai. Você é humano. E todo ser humano tem a semente do pecado dentro de si. Por mais que a gente se esforce, por mais que você tente, você não fica livre dessa ofensa a Deus. Por mais que você conheça, você vai precisar de se confessar. Em cada sacramento, Deus nos faz uma proposta. No batismo, Ele te chamou. Seja meu filho, seja meu discípulo, seja meu irmão. Eu te dou meu pai como teu pai. E nós aceitamos o batismo e vamos ser filhos de Deus. Uma única família, com o compromisso de ser aprendiz de Jesus Cristo e propagador da proposta de Cristo. No sacramento da Eucaristia, a gente se alimenta do corpo e do sangue de Cristo para ter força na alma, no espírito e até na própria vida. Quem comunga tem uma nova disposição para tudo, para tudo. A gente sente falta, assim como você come o seu almoço, o seu jantar, o seu café da manhã e se torna uma pessoa forte, firme, também aquele que se afasta da comunhão, ele vai ficar fraco, enfraquecido, e a sua fé, aquela fé que você acha que você tinha, ela vai se diminuindo, diminuindo, até ser apagada. Porque são tantas propostas diferentes que você escuta na vida por outras pessoas, que você já nem sabe mais qual Deus eu sigo, ou se Deus existe, ou será que vale a pena ser católico, ou se não vale a pena, você fica indeciso. A Igreja Católica dá uma catequese, não de manipulação, mas de conhecimento. Você abre sua mente, seu coração e saiba das verdades da Bíblia. Sabe das verdades que Jesus propõe. Não é nada manipulado na sua cabeça e nem nada diferente. Não queremos formar bonequinhos, mas queremos formar pessoas que amam a Deus, servem a Deus com fé, muita fé. E quem tem fé, minha gente, vai longe, vai muito longe. Além da Eucaristia, então, aí vem o Crisma. O Crisma é quase que um Pentecostes na nossa vida. Eu recebi o Espírito Santo no batismo. Recebi todos os dons do Espírito Santo no meu batismo. Porque eu fui ungida com o óleo do batismo e o óleo do Crisma. Mas eu era muito pequeno e os padrinhos, os pais falaram por mim, ou eu não estava sabendo de nada. Então você vem para a catequese do Crisma. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Eu tive uma catequizanda há uns 6 anos atrás, que ela veio aqui para São Paulo para fazer o tratamento de câncer do marido dela no Hospital das Clínicas. Aí ela ouviu na missa o padre convidando, olha, quem não tem o sacramento do Crisma, está aberta a inscrição e tal. E ela foi se inscrever. Primeira pergunta que ela fez, eu tenho 89 anos, eu posso ser crismada? Eu falei, pode e deve ser crismada. Ela falou, então eu quero. E ela fez o crisma dela com 89 anos, que coisinha linda. Então eu falo para vocês, não tem idade para se aproximar de Deus, não tem. E a proposta que ele faz para um jovem do crisma com 15 anos, ele faz também para o casado, o solteiro, aquele que está à toa na vida sem saber o que fazer e quer aprender alguma coisa, ele vai ser aceito, vai aprender com os outros e receber o mesmo chamado de Jesus. O crisma vai ser
novo Pentecostes na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai entrar no seu coração, na sua alma, te dando coragem, assim como ele deu para os apóstolos. Os apóstolos estavam todos reunidos com medo. Medo porque eles podiam ser perseguidos, podiam isso e aquilo. Hoje nós não temos perseguição daquele tipo. Mas muita gente tem vergonha de falar de Jesus. E tem um texto no Evangelho que Jesus fala: se você tem vergonha de mim, eu terei vergonha de você diante do meu Pai. E é difícil isso, hein? Muito difícil. Nós vamos ter julgamento e nós precisamos da presença do Espírito Santo e de Jesus. Então, eu renovo o convite. Você que não tem os sacramentos ainda, seja ele batismo, eucaristia, crisma, que são os de iniciação cristã, ou se vocês não têm matrimônio, porque vocês são casados só no civil. O civil é um contrato social. Por isso, lá no civil, se você não quer mais ser casado, é só divorciar. Mas dentro da igreja não é assim. Quando Jesus te faz uma proposta, ele exige de você uma resposta. A minha mãe, quando eu era pequena, ela cantava um canto que eu achava tão engraçado, que quando eu era pequena eu não entendia, mas depois que eu comecei a crescer, pensar em namorado, eu vi o tanto que ele era muito sério. Era uma música de um moço que ia para a guerra. Então ele falava assim: adeus, amor, eu vou partir. Ouço ao longe o clarim. Mas onde for, eu estarei ouvindo os teus passos junto a mim. Aí a moça responde: a luz que brilha no seu olhar, a certeza me deu que ninguém pode nos afastar. Estando na luta ou estando no céu, eu ouvirei a sua voz. Então, eu ficava pensando: nossa, por que será isso, né? Que ela canta isso daí. Eu falei: será que eu estou brigando com meu pai? E não era nada disso, era uma canção do tempo de guerra, que deve ter sido sucesso no tempo que ela era ainda mocinha, né? Então é a mesma coisa, gente. Jesus faz uma proposta no batismo: seja filho de Deus, meu irmão, meu discípulo. E a gente fala sim. Nós não. Quando é criança, é o pai e o padrinho que falou. Então, chega no crisma, chama renovação das promessas de batismo, porque ali na cerimônia do crisma tem a renovação das promessas que foram feitas no batismo quando você era pequeno. Então, agora é você, com a sua voz, com o seu jeito, é que você vai falar sim a Deus, a todas as perguntas que são feitas na renovação, que é um creio cheio de perguntas. Você renuncia ao demônio, isso e aquilo, crê na Igreja Católica. Então você vai respondendo você, e não seu pai e nem seus padrinhos. É você, assumindo a sua fé. E é um compromisso sério com Jesus, porque agora eu não sou mais só discípulo. Eu já fui discípulo, aprendi, amo a Deus, tenho fé, e agora é hora de eu colocar essa fé a serviço dos outros. Então, aí sim, o sacramento do crisma é um sacramento muito, muito importante. Depois, quando a gente se torna adulto, tem 2 caminhos a seguir para servir a Deus, como família, ou como sacerdote, ou algum consagrado a Deus. Isso vai do seu coração e do seu chamado. Deus chama a todos. Todos nós somos vocacionados a alguma coisa. Nem todos têm vocação só dentro da igreja. Muitos têm vocação fora da igreja. Por exemplo, tem um asilo aqui em Osasco, é o Boçucaba, que muitas pessoas da igreja trabalham lá como voluntários, lendo a Bíblia para os velhinhos, ensinando alguma coisa boa para os velhinhos, escutando.
Enfim, tratando aquelas pessoas que estão jogadas no asilo como um ser humano, como um irmão, filho de Deus, que está ali sofrendo, muitas vezes a ignorância da própria família que não vai visitar. Tem esse tipo de trabalho nos asilos, tem esse serviço também nos orfanatos, onde a gente tem que ter uma preparação muito grande, porque quando você vai lá e dá carinho para uma criança, a criança quer ir embora com você. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado para não ferir o coração de ninguém que a gente esteja evangelizando. Aí você escolhe, eu casei, tenho meus filhos, seja catequista. O primeiro catequista da criança é o pai e a mãe. E a primeira catequese que eles dão para os filhos é o testemunho do amor e da fidelidade que eles têm. Eles transmitem para o filho e o filho aceita. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, eles praticam. Eles vão na igreja, eles me levam na igreja, eles não brigam, não se ofendem um ao outro para ficar magoado. Se um falar uma coisinha que o outro não gostou, ele já pede desculpa e a criança vai aprendendo. Isso é catequese. Ensina seu filho a fazer o sinal da cruz, ensina seu filho a rezar, mostra para ele a beleza da Mãe de Deus, Nossa Senhora. Tem tantos grupos de crianças de 7 anos até 12, que fazem parte do grupo de Nossa Senhora, onde eles se reúnem, rezam o terço, sabem por que estão rezando, sabem o que significa cada mistério. É muito bonito, muito bonito. E agradável a Deus. Isso é demonstração de fé. E tem também ser um bom vizinho, ser um bom amigo. Outras palestras que nós já demos, nós já até especificamos um pouco o que é ser, viver, né? O mandamento que Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Faça para o outro o que querem que façam contigo. É difícil, muitas vezes é difícil. Tem pessoas que é difícil da gente conviver, mas nós devemos olhar e lembrar, é meu irmão e eu tenho que ter tolerância. E os padres, tem padre, tem diácono, tem missionário, missionária, tem os leigos comprometidos também, que fazem outros tipos de consagração. Tem também os institutos religiosos, onde nós vamos formar os irmãos e as irmãs de caridade. Para tudo Deus dá um jeito, para tudo tem um chamado, mas esse chamado vem primeiro dentro do teu coração. É conversando com Jesus, fazendo as suas orações, que você vai ser chamado. E o último do sacramento, que é justamente a unção dos enfermos. Não pensa que é chamar o padre na hora que a pessoa está morrendo. É todo momento que você tiver em perigo de vida. Você vai fazer uma cirurgia? Procura o padre, peça para ele a unção. Se você, por exemplo, nós estamos vivendo um período muito difícil de guerra. E muita gente tem serviço lá no Oriente Médio. E vai para lá, não sabe se não vai morrer com uma bomba na cabeça, né? É hora de pedir uma bênção. A bênção da unção dos enfermos. Porque a enfermidade não atinge só o corpo, atinge também a alma. Tem muitas pessoas aí com depressão, com ideia de suicídio, gente que não cumpre os mandamentos, estão doentes da alma. E o próprio Jesus que fala, eu não vim para quem é sadio, eu vim para aqueles que estão doentes. E a maior doença, a pior doença é o pecado. Então, aí eu reafirmo com vocês, estou convidando com todo o meu coração. Eu gostaria que vocês viessem sem se preocupar com que idade você tem, mas seja um iniciante cristão, fervoroso e conhecedor da fé. Eu desejo para vocês que vocês meditem a palavra de Deus. Esse nosso programinha, eu sei, ele é pequeno, é pobre,
mas é uma forma da gente fazer com que a gente reflita um pouco o mistério da fé. Reflita um pouco na grandeza do amor de Deus por nós. Então eu convido vocês também a fazer esse pequeno sacrifício. Uma vez por semana, vocês escutam e vivem durante a semana pensando como eu estou vivendo aquilo que eu ouvi. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, o nosso padre está sempre à disposição de vocês. Qualquer dia eu vou convidá-lo para ele vir aqui bater um papo com todos nós. Gente, por hoje é só. Eu quero agradecer a paciência de vocês e quero despertar no coração de vocês a vontade, o desejo verdadeiro de ser um seguidor de Jesus Cristo consciente da sua fé. Fé é compromisso com Deus. Sacramento é proposta de serviço e Jesus exige a nossa resposta. Que a resposta de vocês seja sempre favorável a Deus. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que Nossa Senhora proteja todos vocês e que ela, que foi a maior missionária, a catequista de todas as catequistas, a mãe de Deus, que ela proteja vocês e desperte no coração de vocês a vontade de servir Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.